Estenda a tua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus. Nós já oramos pela tua filha, intercedemos em casa, intercedemos aqui, que tu possa usar ela com liberdade nesse altar. Aquilo que tu ainda não deu, que tu possa dar. Senhor, não permita que dos lábios da tua filha não saia nada que não for da tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Recebi esse convite da minha pastora. Como vocês sabem, eu não prego, não estou acostumada a pregar. Mas aprendi que a gente não pode falar não para as coisas de Deus, né? Quando Deus chama, você não pode falar não. Mesmo você não se sentindo capacitada, você não pode se falar não, porque Deus é que vai capacitar você, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Então eu convido a vocês a abrir em Josué 1. Capítulo 1, versículo 1. Nesta noite eu quero falar um pouco de Josué. Um homem que foi, Josué, ele foi servo de Moisés. Moisés, vamos refletir aqui, né, comigo? Moisés, ele era o servo do Senhor, e o Senhor, ele chamou Moisés para libertar aquele povo que era cativo há 40 anos, né? Então Moisés, a promessa de Moisés ali, o chamado de Moisés era libertar aquele povo há 40 anos. Moisés, ele conseguiu libertar aquele povo, ele libertou aquele povo. Aquele povo tinha uma promessa, que era a promessa da terra prometida, Canaã. Mas Moisés, ele não entrou em Canaã. Moisés, ele apenas viu Canaã, a terra prometida do monte. Quando ele subiu ao monte, ele não desceu, ele morreu. Pronto, aquele povo ficou sem um líder. Porque aquele líder era Moisés, o líder daquele povo era Moisés. Moisés morreu, tinha que ter um líder. Então o Senhor, lá em Josué 1, capítulo 1, Jesus fala, né? E sucedeu-se depois de sua morte, Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos os filhos de Israel. Então, momento algum aqui, Deus, ele chamou, né, Josué de servo. Né? Ele não foi chamado, Jesus não chamou ele. Por quê? Porque ele não era servo. Pode sentar, irmãos. Josué, ele não era servo de Deus, né? Josué, ele não era servo de Deus. Quem era servo de Deus era morto, mas já estava morto, então Deus tinha que levantar um líder, porque todo grupo tem que ter um líder, correto? Então ele foi levantado. O Senhor, lá no capítulo 5, fala assim: ninguém sustentará diante de ti todos os dias da sua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desamparei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, lhe darei. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem da esquerda, nem da direita, nem da esquerda, para que tu conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo
quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí eu falo assim para você, ele não era servo, mas Jesus chamou ele. Jesus tinha que levantar um líder. Então ele seria. Ele achando que ele era capaz ou não, Jesus foi lá e levantou ele. Deus foi lá e levantou ele. Ele se achando capaz ou não. Por quê? O Senhor só falou, esforça-te, tenha bom ânimo, guarda as minhas palavras, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, olhe apenas para frente. Certo? Aí, o que acontece? Aquele pessoal estava acostumado a ter Moisés como servo, como líder. Agora Deus levanta um homem no meio de nós, igual a nós, um guerreiro. Porque muitas das vezes, sabe o que vai acontecer? Deus te chama. Sabe quem vai ficar apontando para você? Te olhando, querendo te julgar o teu chamado? É quem está do teu lado. Quem está do teu lado é teu parente, é teu irmão da igreja. Ele que vai querer ficar te apontando para ver se você é melhor ou é pior do que ele. Então, aqui na palavra de Deus, na Bíblia fala assim, ó, no versículo 17 fala assim: como em tudo ouvimos a Moisés, assim também ouvirei a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Então, o homem falou assim para ele, aquele povo falou para ele assim: Moisés, ô Josué, se Deus for contigo como foi com Moisés, nós vamos te ouvir, e aonde você mandar nós irmos, nós vamos. O que você mandar fazer, eu faço, nós vamos fazer. E aquele que não ouvir o que você fala, não fazer, nós vamos matar. Olha a responsabilidade de Josué. Uma responsabilidade. Como assim? Eu tenho que ser igual Moisés? Eu tenho que ser um servo igual Moisés? É responsabilidade, sabe por quê? Nem todo mundo vai ter um chamado igual ao outro. Eu tenho um chamado, você tem outro, ele tem outro, ele tem outro. Cada um vai pregar de um jeito, cada um vai falar de um jeito. Quantas pessoas já não falaram de Josué, mas falaram de Josué de uma forma diferente que eu estou falando hoje? Porque o que Deus falou comigo é comigo. Porque o que Deus falou com o pastor é com o pastor. O que Deus falou com a pastora é com a pastora. E o que Deus falou com você é com você. Então era uma responsabilidade para Moisés, para Josué, como é que Moisés, né? Como é que Josué ia ser como Moisés e Moisés como Josué? Não dá, gente. É diferente, o chamado é diferente. Não queira ser como teu irmão, que você não vai ser. Você vai tentar e vai ficar decepcionado, porque você não vai ser. Certo? E às vezes as pessoas ficam julgando o teu chamado. E a irmã fala desse jeito, e a irmã é assim, a irmã é assado, o outro fulano fala melhor, o outro fulano prega melhor, o outro fulano grita mais, o outro fulano é mais baixinho, o outro fulano faz desse jeito. Gente, não compara chamado de um com o outro. Porque você é diferente do outro, e teu chamado é diferente também. Eu não tenho chamado para dançar, irmão. Imagina, eu não tenho chamado. Não é o meu chamado, então cada um vai ter um chamado. Eu não quero comparar teu chamado com o outro. Aquela ali é toda dura. Cada um tem um chamado. Então aqueles homens queriam comparar, né? Eles queriam comparar ali Moisés com Josué. E ele falou, que responsabilidade. Tudo bem, irmão, mas quem vai te justificar, sabe? Não é você que vai se justificar, é o Senhor que te justifica. É o Senhor que vai falar quem tu é. É o Senhor que vai mostrar quem você é.
que Deus fez ali com Moisés. Com Moisés não, com Josué. Cismei com Moisés, né? Mas tudo bem. Aí Jesus fala assim, ó, lá no capítulo 3, versículo 5, Josué diz assim ao povo. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Né? Josué falou ao povo, santifica. Se santifica porque você vai ver maravilha. Você vai ver o que Deus vai fazer. Josué, ele começou a confiar em Deus. Josué, ele confiou no Senhor. Aí sabe o que o Senhor disse para Josué? E o Senhor disse a Josué, este é o dia que começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quem justificou foi o homem? Foi ele que precisou falar, eu sou um ótimo guerreiro? Ele precisou falar para o povo? Ele só creu. Ele creu nas promessas de Deus, porque o Senhor falou, seja com ele. Deus pediu, seja comigo, confia nas minhas palavras. Confia, tenha bom ânimo, porque você vai levar esse povo à terra prometida. E ele ficou confiante, e ele começou a passar para aquele povo, vamos nos santificar. Vamos nos santificar. E quando ele começou a se santificar junto com aquele povo, eu creio que ele começou a ficar muito ligado em Deus, as coisas começaram a fluir. Ele começou a se preparar para atravessar o rio. Ele começou a atravessar o rio. Imagina, atravessar o rio com criança, com mulheres, com homem, mas Deus era com ele, e ele atravessou o rio. Ele conseguiu chegar aonde ele tinha que chegar. E ali ele queria chegar numa terra chamada Jericó. Aí nós sabemos que as buzinas caíram, ele conseguiu vencer, mas as muralhas caiu, rompeu. E ali ele ficou confortável, irmão, porque assim, quando tudo está muito bem na nossa vida, é só bênção, é mil maravilha, a gente fica confortável. Você não fica, não? Quando está tudo mil maravilha, você não fica confortável, não? Fica, não fica? Né? Só benção, só porta aberta, né? A gente fica confortável. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite os espinhos. Né? Permite os espinhos para te dar, ó, te sacudir. Quando permite o espinho, Deus quer que você voe alto como águia, porque Ele não te criou como pombo e nem como galinha para voar baixo. Mas Ele te chama para voar alto, para voar como águia, para enxergar como águia, enxergar longe. E aí sabe o que aconteceu? Eles foram para Jericó, para aquela cidade. Deus falou que aquela cidade era uma cidade amaldiçoada, né? Era uma cidade amaldiçoada, e dali tinha que ser tudo consumido. A única coisa que deveriam salvar era a prostituta, porque a prostituta, ela guardou o mensageiro foi e a prostituta guardou. Então, quando aquele povo foi, né, para destruir aquela cidade, falaram, guarda a prostituta, a família da prostituta, quem está dentro da casa da prostituta. Ok? Sendo que sempre tem um para estragar tudo o negócio, né? Sempre tem um que vai estragar o negócio. Sempre tem um no ministério que vai dar um tititi. Sempre tem um. E aí fez o errado. O outro foi lá, catou as pratas, catou o ouro, levou-se embora. Pronto. Josué não sabia de nada. Mas Deus, Ele nunca vai deixar, ó, nada coberto por muito tempo. Uma hora, ó, fede pecado. Uma hora, o errado aparece. Ok. Foram para a guerra. Teve uma outra guerra na cidade de Ai. E lá,
Antes deles irem, eles mandou espiões. Vai lá, olha como é. Os caras subiram, foram lá, olharam. E aí o cara voltou, falou: Josué, tá ganha a batalha. 2, 3 mil homens só, Josué. Precisa mandar o resto não, porque vai cansar a tropa. Precisa não. 2, 3 mil homens, é ganho, é poucas pessoas que tem lá, a cidade é pequena, tudo muito pouco. Já está certo. Josué manda 3 mil homens. 3 mil homens foram. Daqui a pouco foram derrotados. Voltaram os homens. Ué, como assim? Foram derrotados. Mas por quê? Por quê? Aí o Josué, ele foi, não sabia de nada, ele foi se humilhar, foi falar com Deus, ele foi descer. Josué desceu, foi falar com Deus, rasgou suas vestes, se humilhou, falou: Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus falou para ele que alguém tinha pecado. O povo de Israel tinha pecado. O povo de Israel tinha levado coisas amaldiçoadas por meio de Israel. Tinha uma tenda que estava com coisas amaldiçoadas. Deus é poderoso, Ele vê tudo. Não adianta você querer esconder o seu pecado. Não adianta você querer esconder. Você pode esconder do teu irmão. Você pode esconder do teu líder. Você pode esconder de quem você quiser. Mas de Deus você não esconde. Uma hora Deus vai mostrar. Porque Ele vai querer limpar a casa. O Espírito Santo de Deus, uma hora Ele vai querer limpar a casa. E uma hora Ele vai mostrar aonde está o erro. E foi o que Deus fez. O Senhor, Ele pegou e tinha falado que aquele povo, ele tinha pecado. O povo pecou, Josué. Levanta daí, Josué. O povo pecou. É por isso que perdeu. O povo, né? Por causa do pecado de Acã. Mas o Josué, ele se humilhou. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. Muitas das vezes, nós erramos, nós perdemos uma batalha, mas você se humilha, você desce para você levantar, tomar uma posição, fazer o que é certo perante a Deus e voltar para a batalha, para a guerra. Foi o que Josué fez. Josué se humilhou. Deus revelou o pecado, mostrou onde estava errado, ele se levantou e ele tomou uma atitude. Josué tomou uma atitude, pastora. Porque muitas das vezes o crente fala: Senhor, onde está errado? Deus já mostra. Tu acha que ele vai se consertar? Vai não. A porta permanece fechada. Mas Josué não. Josué desceu, se humilhou, Deus mostrou onde estava o erro, ele se levantou, ele tomou uma postura perante aquele povo, chamou aquele povo, falou: ei, nós perdemos por causa da família de Acã. Vai lá na tenda. Foram lá pegar as coisas que estavam escondidas. Que as coisas não eram para trazer, as coisas amaldiçoadas. Não era para trazer, mas eles trouxeram. Que era o ouro, que era a prata, que eram os metais, a vasilha. As coisas eles trouxeram. Josué foi, queimou. O povo apedrejou, o povo tacou fogo, acabou com tudo, limpou tudo. E eles foram para a guerra. Aí Josué foi e não mandou mais 3 mil homens. Josué já ficou, né? Bolado, já mandou muito mais. Vai muito mais, vai todo mundo agora. Sabe por quê? Eu vou falar para você. Muitas das vezes você está guerreando, aí você só ora. Você não jejua. Você não busca pela madrugada. Sabe o que Josué fez no começo? 3 mil homens. Depois ele mandou muito mais, ele mandou foi tudo, meu irmão. Hoje nós não temos esses homens todos, né? Mas a gente tem o Espírito Santo. A gente tem que jejuar, a gente jejua. A gente busca Deus pela madrugada. A gente tem a nossa caminhada com Deus.
A gente tem o Espírito Santo para nos auxiliar, tem o fogo que consome, que é o Espírito Santo. Não tem 3.000 homens, não tem 3.000, não tem 10.000, não tem isso tudo de homem não, porque lá em casa só eu, meu marido, meu filho e o gato e o cachorro, então não tem isso tudo de homem. Mas lá em casa tem o Espírito Santo, lá em casa tem oração, lá em casa tem jejum, lá em casa tem palavra, lá em casa tem sensibilidade ao ouvir a palavra de Deus. Lá em casa tem, não tem 3.000 homens, não tem 10.000, não tem 20.000, não tem 30.000. Mas tem o Espírito Santo, tem o fogo consumidor, porque o inimigo se levanta. Mas quando ele se levanta para cair. Porque quando você ora, o inimigo tem que cair. Quando você desce e você levanta, toma uma atitude perante a Deus, faz o que é certo, limpa a casa, arranca o que não é de Deus, arranca o que está atrapalhando a tua vida espiritual. O Espírito Santo se sacode, você entende? Você toma uma atitude, tu vai para a guerra com tudo, porque faltou alguma coisa, porque foram poucos homens, agora ele mandou tudo, então faltou algo, e muitas vezes falta algo também com a gente não faz tudo o que Deus manda fazer, faz pela metade, faz o chamado pela metade. Jesus chamou e você vai fazer pela metade, tudo é pela metade. Jesus chama, você tem um chamado com Deus, mas o teu chamado é pela metade. Você quer fazer a obra de Deus, mas é confortável. No microfone eu não pego, não. Orar eu também no microfone também não oro, não. A pessoa quer o quê? Ela quer ficar no conforto. Ela pensa que a obra quem faz é ela. Mas eu vou lhe dizer, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. Você é apenas usada por Ele, você é apenas um vaso. Então, quando Deus chama para fazer um chamado, faça o teu chamado com excelência. Se o teu líder falar, pega no microfone, porque não é você, é a obra do Espírito Santo. Se teu líder falar, rodopia, aí tu vai rodopiar. Se teu líder falar, roda da cambalhota, ó, o ministério de dança, da cambalhota, porque é o Espírito Santo que vai te usar. Eu não sei pregar não, irmão. Mas eu falei, Senhor, vai comigo como só foi com Josué. Eu não sei pregar, não sei nem falar. Eu falo para Deus, Senhor, eu não sei nem orar. Mas seja comigo como só foi com Josué. Ficamos nervosas? Ficamos sim, às vezes, né? A gente sai da nossa área de conforto. Aí você fica meio assim, né? Meio balanceado. Né? Saiu da área de conforto, tá fazendo o que você não é acostumado, né? Aí você fica balanceado, mas aprenda uma coisa, a obra não é tua. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo, você é apenas, ó, usado. Você é como qualquer pessoa aqui. Então não julgue o chamado do teu irmão. Ajude ele na caminhada dele. Dá força para ele, fala, meu irmão, não fica com medo não, meu irmão. É o Senhor que vai te usar, é o Senhor que vai te levantar, é o Senhor que é contigo. Não julga não fale, o irmão prega melhor, aquele lá fala muito alto, aquele lá de qualquer jeito. Não, gente, não julga, sabe por quê? É o Espírito Santo que usa cada um do seu jeito. Cada um Deus usa com a sua particularidade. É dessa forma que Deus usa, que Deus faz, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer. Fiz ali um esboço, irmão. Mas eu não tenho essa de esboço, não. Eu falo, Senhor, me usa. Porque se eu começar a pegar aqui o papelzinho tascado e me perder todinha. Então eu estudo e na hora vem aqui, Deus fala na minha cabeça, ó, eu lembro o que eu estudei, o que Deus quer que eu fale, Deus me use e assim vai. Porque a obra é dele, irmão. Aí eu começo a escrever aqui, faço um monte de papel, tudo bonitinho. Chega aqui, eu vou me enrolar, porque a obra é dele. A obra não é minha, ele está me usando. Ele abre, eu abro a boca e ele fala. Ele fala o que ele quer.
Se o que eu estou falando aqui você não está gostando, fale com ele, porque a obra dele não é minha. Eu de mim mesmo não tenho nada, irmão. Estou falando aqui da palavra do Senhor. Estou falando aqui o que Deus manda falar, porque eu de mim mesmo não tenho nada. Apenas me preparo para Deus me usar, para Deus ter misericórdia. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou nada, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei nada, eu não sei cantar, eu não sei nada. Mas pela misericórdia, eu creio que o Senhor vai me usar. Eu creio que o Senhor me chamou, alguma coisa o Senhor quer falar dentro daquela igreja. O Senhor quer me usar para falar da tua palavra. Então, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para vocês. Guardam com vocês. O teu chamado, Deus não chama ninguém para ficar no banco, não. Por muito tempo, não. Deus não chama ninguém para ficar no banco por muito tempo. O banco é lugar de preparação. Não é lugar de moradia. Deus, ele te traz. O Espírito Santo te traz. Ele te deixa ali no casulo. No casulo. Ele vai cuidando. Ele vai tratando. Ele vai te ensinando. E uma hora ele te tira do casulo para você voar. Mas não é para voar igual galinha nem como pombo, não. É para voar como águia. Bem alto, aquele voo lindo, maravilhoso, aquele céu todo azul. Aí você fica assim, será que eu vou cair nesse voo? Não. Porque o Espírito Santo te preparou. O Espírito Santo te capacitou. Basta você colocar à disposição do Senhor. Basta você querer sair da área de conforto. Não peça tempo para Deus, não. Tem pessoas que chegam assim e falam assim, eu vou pedir tempo para Deus, porque eu não tenho tempo. A minha vida é muito agitada, eu não tenho tempo. Não peça tempo não, irmão. Tenha ânimo. Tenha coragem. Seja como Josué. Peça disposição. Porque quem tem a disposição arruma tempo. Não é assim? Quem não tem disposição não arruma nada. Quem não tem disposição, ela quer ficar na área de conforto. Eu não posso. Mas Deus sabe, se você fizesse um pouquinho mais de esforço, você estaria hoje aqui, estaria às quintas, estaria os domingos. Deus sabe. Tu pode querer enganar o pastor, a pastora, mas Deus está te enxergando onde você está. Às vezes você fala assim, estou cansada, eu vou ficar na minha cama assistindo a live. Vou ficar aqui porque eu estou muito cansada. Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele sabe que você poderia fazer um esforçozinho para poder estar aqui. Porque se alguém falou que o evangelho é de facilidade, se alguém falou que a obra de Deus é facilidade, mentiu para você. Mentiu feio. Porque não é. A obra de Deus, ele chama soldados valentes, guerreiros valentes. E eu tenho certeza que ele achou graça em Josué, porque ele é um guerreiro valente. Ele era guerreiro valente. Deus chama homem valente. Deus, ele não quer soldado, que qualquer coisinha fique encurralado esperando a morte. Não. Deus, ele quer soldado que mesmo sangrando, ele se levanta e vai para cima. Porque se for para morrer, eu morro lutando com Deus. Se for para morrer, irmão, morre lutando com Deus. Não é? Se for para morrer, morre lutando com Ele, irmão. Que você vai estar ganhando. Pode estar perdendo aqui, mas vai estar ganhando muito com Ele. Porque você mostrou para Ele que você não é covarde, não.
Você é guerreira de Deus. Mostra pro povo. Olha, eu estou sendo maltratada, mas eu estou em pé. Ele está me sustentando. Porque muitas das vezes o povo olha para você e fala, meu Deus, aquele irmão tem tanto problema. Mas aquela irmã corre tanto. Mas aquela irmã ainda tem tempo para pregar, aquela irmã tem tempo para trabalhar, aquela irmã tem tempo para evangelizar, aquela irmã tem tempo para acordar de madrugada, está na campanha da oração da madrugada, aquela irmã está fazendo isso, aquela irmã está fazendo... Meu Deus, eu não sei como, porque a vida dela é um corre-corre, é um agito. Mas, gente, é o Espírito Santo que sustenta aquela irmã. Por ela não fazia nada também. Mas ela pediu disposição, ela pediu sabedoria, e Deus é com ela. Então, nessa noite, eu quero te falar, irmão, peça disposição. Peça para Deus disposição se você está aí. Ah, mas eu não tenho tempo. Deus está me chamando. Deus está me chamando para mergulhar profundo. Porque o Senhor, Ele chama a gente para mergulhar profundo. Ele não chama ninguém para ficar na vida toda no banco, para morar no banco, não, irmão. Deus, Ele não te chama para mergulhar no raso, não. Deus não é Deus de raso. Agora eu falo, por que na hora de pedir você pede as coisas melhores? Mas na hora de se doar, você só doa um pouquinho. Você não quer sair do conforto. Você só quer fazer aquilo que você quer. Aquilo que te sangra mais um pouquinho, você não quer. Aquilo que te tira da área de conforto, você não quer, irmão. Você não quer. Então eu te falo nesta noite, saia daqui com uma mente transformada. Saia daqui pedindo a Deus disposição. Senhor, me renova, me aviva para levar o ID. Me dê força, me dê disposição, me dê ânimo, assim como o Senhor deu para Josué. Eu quero cumprir o meu chamado, mas eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo incapaz. Estão querendo me julgar. O próprio familiar me aponta, o irmão me aponta. Mas mesmo assim eu quero cumprir o meu chamado, por mais que o irmão pense que eu não sou capaz. É o Senhor que me capacita. É o Senhor que é comigo. É o Senhor que me usa. A obra não é feita pelo homem, mas a obra é feita com Deus. Irmãos, vamos sair daqui com a mente transformada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você ficar muito tempo nesse estado de conforto aí, vai começar a surgir os espinhos. Deus vai começar a te sacudir para você acordar, para você buscar mais, para você se envolver na obra mais. Se você tem horário com a obra, cumpra o teu horário. Faça a tua obra com excelência. Não faça a tua obra de qualquer jeito, porque quando você pede, você não pede qualquer coisa. Quando Deus te dá, Ele te dá por completo. A tua bênção é completa. Deus, Ele faz o melhor, porque se for para dar o pior, Ele nem te dá. Se você pedir errado, Deus nem te dá, Deus fecha a porta. Porque Deus, Ele quer dar o melhor. Irmão, eu creio que nessa noite Deus falou com pessoas. Eu creio que nessa noite pessoas vão sair daqui com mente transformada. Sabe por que eu creio? Porque a obra não é minha, a palavra não é minha, a palavra está aqui. Se você for ler aqui, você vai ver, está em Josué 1. Tudo que eu falei aqui vai até o capítulo 7. Se você for ler do 1 ao 7, você vai ver que está tudo aqui na palavra. Então a palavra não é minha. A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. E não é o homem que nos capacita, é o Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço, saia daqui com uma mente transformada. Peça ao Senhor para te transformar, para te encher, para te renovar tuas forças, te capacitar, porque nós sabemos que muitas das vezes os nossos problemas nos levam a ficar desanimados.
Mas quando nós ficamos desanimados, aí que a gente tem que orar, aí que a gente tem que jejuar, aí que a gente tem que buscar pela madrugada. Se eu orava 2 vezes, eu vou começar a orar 3. Se eu jejuava 1 vez por semana, eu vou jejuar 2, 3. Até eu me erguer. Mas eu vou me erguer, porque quem me chamou garante. Quem te chamou garante. E Ele não quer uma obra de meia boca. Ele não quer uma obra de qualquer jeito. Ele também não quer que você fique sentado nesse banquinho aí a vida toda. Ele não te chamou para você dormir no banco, morar no banco. Mas Ele quer que você vá e pregue a palavra dEle. Mas Ele quer que você vá e contagie outras pessoas com o perfume dEle. Deus, Ele apenas traz para a igreja, tu senta no banco, Ele começa a te cuidar, Ele começa a te tratar, Ele te sara. E depois Ele te coloca para voar. Mas não é para voar baixo, não, é voar alto. Fica com essa mensagem. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor falou conosco, não só com vocês, mas falou comigo também. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vocês entenderam o que o Senhor falou? Não dê desculpa para Deus. Amém? A palavra de hoje é essa. Não dê desculpa para Deus, independente da circunstância ou da situação. Quem sabe você entrou aqui hoje com um problema que tu está achando que o teu é o pior ou é maior. Não dê desculpa para ele. Deus vai dar vitória a algumas pessoas aqui. Não vai demorar, não. O milagre vai chegar. Eu só quero ler novamente, eu não vou pregar. A irmã já pregou e deu o recado muito bem. Mas eu quero ler o versículo 1, para que a gente saia com esse versículo aqui, ó, cravado no nosso coração. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: até esse momento, como a Kátia pregou, Josué era servo de Moisés e não de Deus. Amém? Moisés era servo de Deus. Não somos nós que estamos falando, é a palavra. Por quê? Quando Moisés morreu, ele desanimou, porque ele ficava à porta da tenda. Ele era servo de Moisés. Aí naquele momento que ele estava ali em depressão, sofrido, desanimado, que ele sabia que o povo, como diz o Naldo e a palavra diz, de dura cerviz, ele falou: como é que eu vou fazer agora? O meu líder morreu, mas ele tinha o líder do líder que era Deus. Aí Deus vem e se revela para ele e fala: acabou. Agora tu não vai ficar mais na porta da tenda. Agora eu vou te levantar. Tenha bom ânimo, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Não dê desculpa, levanta. Ele não te quer só na porta da tenda, mas Ele quer que tu levante e tu cumpra o ID dEle. Pastora, mas está tão difícil lá em casa. Levanta e anda e cumpra o ID de Deus. Deus não te quer dependente da tua esposa. Deus não te quer dependente do teu esposo. Deus não te quer dependente dessa situação. Deus te quer dependente dEle. Seja servo dEle. E Ele vai te dar capacidade para vencer essa batalha, para vencer essa dificuldade, romper, vencer e ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém! Oh, glória!